Oi, agora sim, bom dia para vocês. Estou aqui com a Marina Peclivanes. A gente está prosseguindo segunda live deste projeto Jão de Encantamento, que é um projeto que deriva do livro da Marina Peclivanes. Vamos lembrar aqui, o nosso projeto vai ser de 4 lives. A primeira já tá no canal no YouTube, que é sobre a magia do encanto. É a live em que a gente explicou tudo, como é que é o livro, o que é gestão de encantamento, tudo isso. Aí a gente pediu para vocês colaborarem com a gente, pra gente conseguir fazer os programas seguintes. E ó, quero agradecer muito, muito, porque hoje a gente conseguiu fazer um programa todo de sugestões. Totalmente colaborativo. É, um programa que veio inteiramente das sugestões do pessoal que mandou aqui pra gente. Então tem vídeos que vocês mandaram que rolaram na internet, tem gente que gravou pra gente, tem gente que mandou por texto, enfim. Hoje a gente vai falar sobre o tema percepções sobre encanto. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta na quinta-feira para falar estratégias de gestão de encantamento. E a outra, que é o encerramento, fadas madrinhas e estrelas guias. Bom, nós recebemos um monte, né, Foi encantador, essa é a palavra. Foi mesmo. Aí o pessoal tá aqui participando. O Gerson Moreira, esperando você responder o meu e-mail para te enviar o livro. Ah, é outro livro. Gente, a gente podia falar um clube do livro, né? Podemos. A Letícia, aliás, mandou essa ideia. Essa dica ótima. Essa dica ótima. Não sei se vocês conhecem, nos Estados Unidos a Oprah Winfrey tem um clube do livro. A gente podia começar, né? Eu vou montar. Combinado. Combinado? Feito. Eu já li, a gente já tá na frente, né? O livro é fininho. É fininho. E assim, o livro ele tem 16 exercícios. Olha aqui o meu, tudo marcado. 16 exercícios que você faz o exercício. Então, cada pessoa tem uma leitura diferente do livro e você termina o livro se analisando. Você termina com o resultado. Enfim, e tem o curso também, né? E tem o curso também, curso de férias na SPM para começar 2019 super encantado, de 21 a 24 de janeiro, com muitas dicas práticas, com muitas histórias, com muitos cases. Então, para quem está em busca de encantar na vida pessoal e nos negócios, essa é uma boa oportunidade. Assim como o livro Gestão de Encantamento é uma ótima oportunidade de presente de final de ano. É verdade. Já pensou presentear a sua equipe encantadora ou a sua equipe que precisa de uma motivação encantadora? Esse ano também, né? Quem não precisa esse ano? Todo mundo precisa. Quem não precisa? Porque a motivação que a gente queria, todo mundo acha que é o quê? $1 milhão na conta, que é uma coisa que não vai acontecer, infelizmente. E nem sempre o dinheiro só deixa a gente tão assim, porque você às vezes tá com grana e ninguém mais tá. Às vezes você tá com grana e não tá bem emocionalmente. Você sabia de um estudo, Madá? Claro que essas universidades mundo afora têm trazido grandes contribuições para esse pensamento que muitos acham que é pura magia, mas na verdade é pura aplicação, inclusive, de business. E eles descobriram que mesmo um simples guardanapo, e olha que eu não trouxe aqui o guardanapo, né, um guardanapo novinho, né, um guardanapo com uma mensagem de agradecimento, por exemplo, obrigada, Madá. Ele tem muito mais força por ser escrito, por ter a minha dedicação, mesmo que a letra não seja boa, mesmo que seja escrito rapidamente, um guardanapo com uma mensagem tem muito mais poder do que um e-mail, do que uma mensagem de WhatsApp, porque são processos frios, são processos tecnicamente sem sentimentos. E a sua forma de escrita diz sobre você e mostra que é um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção, passando um recado para alguém. O que você me diz disso? Eu acho que, sabe assim, intuitivamente, quando a gente gosta muito de alguém,
A gente não faz o cartãozinho O na mão? cartãozinho, esse aqui, né? Quando Pega a o gente gosta cartãozinho, muito, a gente... manda mensagem. Não é? Quando a gente gosta muito da pessoa, a gente faz a mão. Ou quando é uma coisa assim muito importante, que você precisa agradecer, nem que seja assim, vamos dizer, uma carta enorme, mas a sua assinatura você põe a mão. Alguma coisa você põe a mão quando é algo mega importante. E tem isso da sua participação ali. Agora, como você traduz isso no dia a dia de uma empresa? Para você gerir os seus funcionários, para você ser encantador como líder. Aí pensei assim, quem é encantador como líder? E resolvi falar com um amigo da gente, que nos apresentou. O amigo que nos fez conectar aqui. E que eu acho uma pessoa muito encantadora. É que a gente é suspeita pra falar, né? Mas é um exemplo, sem dúvidas. Tem pessoas que alguns falam, acho que sim, acho que não. Este amigo em comum, ele é um exemplo ecumênico. Todo mundo diz que ele é encantador. Porque ele é um exemplo de vida, ele é um super amigo, é uma pessoa agradável. Toda vez que você encontra com ele, você sai melhor do que quando você chegou no encontro. É um exemplo de superação, é um exemplo de alegria, pessoa entusiasmada, sempre pra cima. Bom, muitos de vocês conhecem, ele é um palestrante super famoso e mandou um vídeo aqui pra gente. José Luiz Tejon. Fala, Tejon. Leire Lasco. Primeiro, te admiro. Poder do encantamento. Duas coisas. Uma que fizeram comigo. Um dos meus primeiros chefes, Sunji Nishimura, fundador, presidente da Jato, lá de Pompeia. Faleceu aos 100 anos de idade esse homem. Comecei minha carreira praticamente com ele. Um dia, domingo de manhã, esse homem bate na porta da minha casa lá em Pompeia e me chama para ir com ele visitar a fábrica. Eu fui, às 9 horas da manhã, a fábrica não estava trabalhando. Ele andava por aqui, por ali, por lá e por lá, e eu olhando, né? Aí eu perguntei, Sr. Nishimura, mas por que o senhor vem aqui no domingo, no dia que a fábrica não está trabalhando? O que nós estamos fazendo aqui? Ele falou, estou te ensinando. Quando ninguém trabalha, você vê quem trabalha. E ele via detalhes e sutilezas, e na segunda-feira ele chamava os chefes e corrigia. Aulas. E uma que eu fiz com a minha equipe toda do Estadão. Comprei uma sessão fechada de cinema, A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Se você não viu esse filme, assista, é lindo. Comprei uma tarde do domingo e levei todo mundo para assistir com as famílias. E quando chegamos na segunda-feira, eu comecei o dia, falei, o que a gente aprendeu assistindo A Vida é Bela? Que é um filme que passa num campo de concentração, onde um pai consegue esconder do filho toda aquela crueldade, de uma maneira fascinante, ensinando que mesmo nas piores circunstâncias, a vida é bela. Com certeza foram dois momentos de encantamento, um que fizeram comigo e outro que eu consegui fazer com toda a minha equipe de colaboradores lá no jornal Estado de São Paulo. E como isso, muitas coisas fascinantes eu vi que comigo foi feito e eu também procurei fazer com muita gente. Afinal de contas, um grande líder, além de encantar, ele comove. Madá, beijo, sucesso. Beijo, Tejon, muito obrigada. E esse programa, aliás, existe porque o Tejon apresentou a gente. Isso mesmo. E assim, essa coisa que ele contou são duas experiências onde as pessoas estavam juntas para uma coisa que elas podiam ter feito separadas. Então, Madá, tem um elemento do encantamento muito importante. O fato de ser real time, o fato de ser real life, o fato de ser presencial, muda tudo. Numa conversação, mais que palavras, inúmeras outras sensações e experiências e percepções são trocadas. Tem um estudo da UCLA, um professor de psicologia, um professor emérito, Albert Mehrabian, ele fez o seguinte descritivo que é bem interessante para a gente pensar nisso, que numa conversação, 7% são palavras, 38% entonação, 55% expressão facial e linguagem corporal na composição do diálogo.
na composição da relação. Então, essa história que o Tejão contou, né, o chefe levou para visitar o escritório sem ninguém, para perceber o que estava acontecendo. Ele podia ter mandado um e-mail falando: Tejão, vá lá, né, visite, veja como estão as mesas, quem está preocupado, quem é organizado, quem não é, assim você vai entender as pessoas. Mas ele acompanhou, ele foi junto. Então, o encanto se dá na presença. O encanto se dá, e até as expressões alquímicas, né, químicas e alquímicas, o encanto se dá nesse processo que efetiva uma troca direta. E essa troca pressupõe a transformação. Então, você se transforma, você transforma o outro. E aí sim, eu gosto do conceito das estrelinhas, eu sempre venho com as estrelinhas. Aí sim você fica nesse estado de êxtase. Olha, a gente tem também uma coisa que eu acho que são as personalidades especiais. Por quê? Também eu fico pensando assim, em todos os chefes que eu já tive. Uma coisa é você ir ao cinema ver A Vida é Bela com o Tejão. A outra coisa é você ir ao cinema ver A Vida é Bela... Não conta, nem fala. Com aquele seu chefe, pensa no seu. Isso. Cada um tem o seu, né? De estimação, aquele que... Que não sai da... Que eu fico sempre pensando assim, Deus estava fazendo artesanato de garrafa PET. Artesanato de garrafa PET nunca fica bom, nunca dá certo. Uma coisa que nunca dá certo. Aí alguém foi lá e balançou, Deus, aí saiu uma pessoa. E aí é aquele chefe que você odeia. É assim. Não adianta esse querer te levar. Tem um print que quem mandou pra gente foi Sol, Mar, Montanha pelo... Tá aí um tweet. Isso. Eu perguntei, quem é a pessoa que encanta você? Sol, Mar, Montanha respondeu, Kátia Fonseca. Ela é completa. Encanta a fluidez entre empresária, apresentadora, jornalista, cozinheira, mulher de negócios, visionária, etc. E uma coisa, a Kátia Fonseca é uma apresentadora, ela tá na Band agora, ela tem um lance especial ali que é impossível as pessoas não verem. Ela tem uma coisa que é dela. Esse lado de você ser autêntico, você ser quem você é, contribui muito no processo de encantamento. Então, é a operação siga o cardume, porque está na moda ou porque é uma expressão, é um trejeito, um jeito de ser, um jeito de participar, um tipo de acesso. Todo mundo foi, eu fui também. Você encanta sendo quem você é. E as pessoas vão te reconhecer por isso. E esse é o seu fator, digamos, estratégico de encantamento. E se vocês fizerem aquele exercício, tecnicamente se chama até uma anamnese, né? Façam, eu vou chamar de um rememorar. Acessem os arquivos da memória. Quem foram as pessoas que encantaram vocês ao longo da vida? Que características essas pessoas tinham? Por que elas te encantaram? Elas só encantavam a vocês ou elas também encantavam outras pessoas ao redor? Esse é um exercício muito interessante para a gente perceber esses elementos encantadores que tem algumas pessoas. Olha, o pessoal tá aqui no chat pedindo o link do livro. Tô colocando, o link para comprar o livro. Coloquei aqui no YouTube. Tô colocando no Face também. Pra gente montar aquilo do Clube do Livro. E essas pessoas que você estava falando, que não encantam só um, que encantam assim, um monte de gente. A Letícia Soares, que é quem teve a ideia do Clube do Livro, que me mandou por e-mail, ela mandou também um vídeo, tá aí, Bruno? Ela mandou um vídeo pra gente que ela gravou, que eu achei sensacional, porque é exatamente esse exemplo da pessoa. Quando ela começar a falar, já vai vir na sua cabeça, você já vai ouvir o nome na sua cabeça antes dela pronunciar. Vamos ver. Bom dia, Madeleine, Marina. Meu nome é Letícia. E antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de parabenizá-las por um projeto tão bonito, algo que nós estamos precisando muito, que é trazer leveza, trazer melhorias para os relacionamentos entre as pessoas, seja na vida, seja no trabalho, encantar e ser encantado nada mais que necessário. Bom, falando da pessoa que me encanta, eu sou médica, eu nunca trabalhei em ambiente corporativo, eu sempre trabalhei no SUS
é um tipo de corporação, mas são gestões e alguns problemas diferentes. Mas existe uma pessoa que é da área médica e que me encanta e que certamente encanta todas as pessoas do Brasil, que é o Dr. Drauzio Varella. É uma pessoa que foi à frente de seu tempo, quando ainda não existia tão em voga a questão das populações vulneráveis, quando a AIDS ainda era muito um tema muito pesado. Ele entrou dentro de presídios, ele foi atrás dessa população, ele deu voz a essa população tão marginalizada. E a partir daí, ele passou a trazer a medicina para os lares do Brasil. Ele consegue conversar com crianças, com adultos, temas pesados, temas mais leves. Ele consegue dar leveza e fazer pela saúde pública o que muitas pessoas, às vezes, dentro da academia não conseguem. Então, eu acredito que ele seja um caso, sim, que deva ser discutido e estudado. Ele é um case de sucesso. Bom, primeiro eu quero agradecer a Letícia por ter mandado esse vídeo. A Letícia é médica, não é da área de comunicação, por incrível que pareça, mas encantou a gente com esse vídeo. Obrigada, Letícia. Valeu mesmo. E com esse exemplo, né? Porque ela trouxe Ela conseguiu tangibilizar esse exemplo que é um consenso. É um consenso nos mais diversos campos e não só na sua área. E é um consenso porque acredito que todas as vezes que a gente vê o professor Drauzio Varella falando, tem muito uma questão de sincronicidade, né? Não tem a sensação de que ele está falando para você naquele momento, um assunto que te interessa. A palavra síncronos, inclusive, é esse encaixe de ritmo ao mesmo tempo. É essa sensação da pessoa estar presente e não ter colocado uma holografia para discutir com você. Ele está ali falando com você, falando um assunto que de alguma forma te interessa e se mostrando preocupado, atento, olhando em torno e devolvendo uma informação para contribuir. Essas são as pessoas encantadoras. E tem também a questão dele ser uma pessoa que não é moldada pelo meio. É claro que todas as pessoas que são profissionais de sucesso, elas sabem muito bem jogar o jogo da profissão delas. Mas existe uma coisa que é o cara não ser o bajulador, o cara não tratar os outros diferente porque um tem mais poder que o outro, não fazer as coisas de olho no interesse mais imediato, mas ter princípios sólidos pelos quais você age. Então isso faz da pessoa alguém diferente no comportamento no dia a dia pela comparação, porque a maioria age, acho que por covardia, por medo, não... Ou por interesse puro. Eu quero chegar ali, então eu vou bajular, eu vou adular, é aquele falso encantador. A questão é que isso não se sustenta. Se vocês refletirem no ambiente de trabalho, às vezes até na família, né? Tem sempre aquele que vem ali, é o velho e bom puxa-saco, né? Ai, nossa, tá linda, puxa, que graça, nossa, trouxe isso pra você. Isso não se sustenta, porque você percebe aquele encanto natural. O encanto tem a ver com brilho nos olhos, tem a ver com o jeito de sorrir. Ele vem de uma transparência. Isso serve para tudo, né? Para alguém com quem você se relaciona, né? O cônjuge, o filho, o amigo, para alguém no ambiente de trabalho, para alguém em que você vai numa loja e essa pessoa te atende, aí você logo percebe, já vem com aquele texto decorado, blá, 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 blá. Nossa, como você está bem, aquele texto frio. É incrível como a sinceridade pode colocar tudo a perder. Aquele excesso de script e falta de carinho e falta de atenção. Isso fica muito evidente, muito perceptível. Então, quando alguém é encantador, né, a gente viu os cases do Tejon, o case do Drauzio, são pessoas, que palavra utilizaram, francas. Né? Você percebe que elas são elas mesmas, elas não estão seguindo um modelo, repetindo um molde, elas são elas. Isso já é um fator grande de encantar, seja você mesmo. E encontre os seus atributos que façam com que os outros te queiram bem também, né? O que você coloca em troca, tem até os velhos ditados, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Você é aquilo que você oferece, então o que você tem de devolutiva
essa troca. E se a gente vê o sucesso dessas pessoas, o reconhecimento que elas têm, a forma carinhosa como elas são tratadas nos mais diversos ambientes, é a prova disso. E aí, eu fiquei pensando assim, como que de repente alguém que está no comércio pode ser autêntico, porque o cliente tem sempre a razão, né? Não é? Aí, a Fernanda Fiedler mandou pra gente pelo Twitter uma sugestão de um negócio. Tem aí o tweet dela? Aí, olha. Madá, dá uma olhada nos vídeos do Gary V, que é Vaynerchuk. Eu não conhecia. Ele fala muito de como é importante você se importar com o próximo. Take a look. Eu não conhecia. E assim, sabe que eu sou meio cética com essas coisas, né? Que o cara vai lá, com uma história bonita, não sei o quê. Mas o vídeo que ela me mandou é uma coisa muito prática, assim, é um fato. A gente tem o vídeo aí, tá em inglês. Eu acho que eu vou traduzindo por cima conforme ele vai falando. Pode ser? Pode? Pode ser. Então, o vídeo dele, na verdade, é uma história que é o seguinte. Ele teve um problema no comércio dele. Todo mundo tem, Brasil. Todo mundo tem. Porque a questão não é não ter problema, é como você soluciona. Rolou o problema num dia que não podia ter o problema e ele resolveu solucionar. Mesmo sendo uma cliente chata. Com dignidade, com estilo, com perseverança. E aí o que aconteceu? Ele resolveu por quê? Porque ele achava que tinha que resolver, porque ele vendeu, tinha que entregar. Só por isso. Só que o que ele fez, aquele... Como o pessoal brinca? Aquele plus a mais. Aquele plus a mais, que ele fez, virou a propaganda do negócio dele. Digamos que o que ele fez foi o... Tim, não é? Foi um pequeno tim que faltava. Vamos ver o vídeo dele e aí eu vou traduzindo em cima. In 2001, it snowed Em in 2001, New Jersey on December 23rd, which was one of the busiest days of the year. tava Typically, December chovendo, 23rd is tava the chovendo, não, busiest tava day of nevando the em year New in the liquor Jersey, store. num dos dias mais and atribulados na A adega woman dele, que called é us, we just 23 de started shipping, dezembro. and her case of Beringer White Zinfandel wasn't delivered. The entire case, by the way, 15-pack, the entire 15-pack case cost $45. Aí uma We're doing cliente about liga que não $40,000 chegou an hour a in the caixa store. de vinho She calls. Zinfandel branco dela. I A find out about caixa it, inteira, and we're debating what to com do. 15 She needs it for her garrafas, Christmas dinner. custava $45. I grab the case, throw it in my car, and drive to Bergen County to deliver it. It takes me 2.5 hours to complete the whole thing. And the best part was, eles estavam I delivered faturando it, all 40 pumped with mil myself, and she dólares said, a "Great," hora. and closed the door. Mesmo Awesome. assim, Everybody, 23 de especially dezembro, my antes do dad, Natal, who was ele pissed pegou aquela that caixa, I left botou no carro because dele, foi all the até a casa customers dela that came in entregar asking for me or that I could have sold. e Everybody was back. demorou 2 horas e meia, chegou I lá, can't tell you a what mulher the simplesmente ROI catou a caixa e of fechou a porta driving na through cara the dele. snow in my car to deliver a case of $45 pink shit to a woman that looked like Yoda was. Aí ele But I can falou, tell you this. você imagina o pai Over the dele como next ficou 2 to 3 bravo dele years, largar a that empresa. story became the foundation of how we treated every single customer. It became our competitive edge. But I'm telling you right now that there are way too many fuckers running businesses today with this, and not enough people running businesses with this. Bom, o que ele contou, traduzindo o finalzinho, é que o pai dele ficou pé da vida dele ter largado e ter ido. E ele ainda pede, você imagina como eu me senti depois de pegar 2 horas e meia na neve lá, a mulher dar com a porta na minha cara, como se não tivesse feito nada mais que obrigação, para entregar uma caixa que cada garrafa custa... A garrafa custa $3. Tipo, não era uma cliente premium, né? Mas aí, o que acontece é que esse esforço que ele fez para entregar acabou se tornando a pedra fundamental de como eles tratam o cliente. E que isso virou o diferencial competitivo da empresa dele. E aí ele termina dizendo, hoje em dia tem muito idiota por aí administrando negócio só com a cabeça
e não com o coração. É. Ai, Fernanda! Valeu, Ótimo, Fernanda! Espetacular. Espetacular! Amamos, amamos. Tem algumas expressões mercadológicas, né, como share of pocket. Eu quero ter uma fatia do bolso do meu consumidor. Tem aquela share of market. Eu quero ter Vamos pensar que o mercado é uma pizza e a gente está falando de fatias. O share of pocket, eu quero uma fatia do bolso do meu consumidor. O share of market, eu quero uma fatia do mercado. Tem o share of mind, eu quero estar na mente do mercado, dos meus consumidores, dos meus clientes. E tem o share of heart. Se você está no coração das pessoas, bom, digamos que boa parte do negócio está feito. Tem vários estudos que demonstram que as pessoas pagam a mais para ter um atendimento especial, para frequentar um determinado estabelecimento, que inclusive isso vale para a gente entender as métricas do que é ser encantador hoje em dia. Empresas e pessoas com atitudes e pensamentos verdadeiramente sustentáveis. Olhando para o entorno, olhando para o próximo. Não, assim como existem as pessoas falsas, as pessoas aduladoras que acham que vão te encantar, mas no fim é só uma fantasia, é só uma farsa, né? Também existem várias empresas que pegam histórias e tomam histórias como suas, ou que fazem ações pontuais, né? Hoje eu vou fazer um mundo diferente. É hoje, só hoje, depois bate na equipe, torniqueta os fornecedores, até não sobrar nada, tem atitudes, que palavra dizer? Torturosas, irresponsáveis, rudes, agressivas, violentas, causando danos morais, psicológicos no mercado, não vou falar só nas equipes. E por outro lado, como a gente reconhece empresas e profissionais que têm já como ética, como conduta, como uma postura aplicada de forma prática, essa preocupação com o outro, pensar um negócio na sua causalidade. Porque você só cuidar do efeito, eu fiz um cartaz, depois eu vou transformar esse cartaz num outro objeto, eu vou fazer reciclagem. Por que você não pensa antes se você precisa fazer aquilo? Então, você se encanta com a atitude de algumas marcas e de algumas pessoas porque você percebe uma estruturação de causalidade. Eu fiz algo sabendo que o impacto disso vai ser este. Então, vale para tudo, para o meio ambiente, para a saúde pública, para a mobilidade urbana. Tem inúmeros fatores em que você pode encantar se você souber refletir estrategicamente. E muitas vezes isso não significa gastar mais. E muita gente nos pergunta, sempre vem aquelas mensagens, puxa, quanto custa para eu ser mais encantador? Talvez custe, caros amigos, custe tempo para você dedicar um pouco de atenção, pesquisando boas práticas, se autoconhecendo, né? Se você tem uma empresa, se você gere uma equipe, se você tem uma liderança e você entende, percebe que esse ambiente pode ser mais encantador, o que pode ser muito mais produtivo para todos, até porque já traz um ambiente de trabalho bem melhor. É bem melhor trabalhar num ambiente encantador do que num ambiente opressor, chato, aquele, céus, vida. Aquele povo que tá sempre reclamando, o povo da reclamação, que é o povo que tá 20 anos na empresa, toda sexta sai pra tomar chopp e fala mal do chefe. E de tudo, né? Fala mal do negócio, da economia, tá sempre em crise. Não se junta com esse povo. Sai. É zica. É zica. Falando nisso, o Marcos Santos tá mandando aqui um exemplo, quer ver? Do Valentim Tramontina, que eu não conhecia. Da Tramontina mesmo, falou que é uma história de vida encantadora. Eu não conhecia essa história, olha isso. Ele era porteiro de um prostíbulo, foi demitido. Com a indenização, ele começou a viajar, comprar ferramenta e vender para os vizinhos. Ele fazia viagem de mula vendendo ferramenta, abriu um galpão depois, chamou um torneiro mecânico e começou ele a fabricar as ferramentas para vender. E hoje é a única empresa do setor genuinamente brasileira, exporta para 120 países, são 10 empresas do conglomerado, tem mais de 5 mil funcionários. Aqui no Gestão de Encantamento, nesse capítulo, já no comecinho, a magia do encanto, na página 40,
tem aqui um monte de exemplos. E aí, o exemplo tem também... Os exemplos têm os links para você encontrar mais sobre essa pessoa. E também, assim, frases com poder encantador e feitos encantadores das pessoas. Então, assim, tem frases tipo: o homem que constrói fábricas está construindo templos. O homem que trabalha nelas está praticando sua religião. Eu acho que, assim, tem aqui bastante coisa para você fazer uma reflexão sobre isso. E a gente tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você, do Adriano Soares. É uma pergunta simples, sobre um comércio bem simples. Ele começou a vender geladão gourmet na cidade dele. E ele percebe que quando ele trata as pessoas com naturalidade, com um sorriso, atrai muito. Mas ele é meio envergonhado. Então ele fala assim, às vezes ele vende 20, às vezes ele vende 8. Mas ele se sente muito feliz, tanto quando ele vende 20 quanto quando vende 8. E ele quer saber se ele está no caminho certo. Caminho certíssimo. Inclusive, pode mandar uns geladinhos gourmets pra gente fazer a degustação. Manda pra nós que a gente degusta a gente degusta mesmo. Isso mesmo. E esse é o caminho. Cada um tem o seu estilo. E, de novo, voltamos à temática da autenticidade. Até a Madá citou alguns exemplos, né? Se a gente pegar Henry Ford, Coco Chanel, entre outros tantos nomes, o Sr. Tramontina, são inúmeros ícones que têm um jeitinho de ser. Então, eles têm um determinado tipo de comportamento, que todo mundo se lembra. Eles têm as suas frases. Eu, por exemplo, gosto muito de usar, e quem já trabalhou comigo lá na Umbigo do Mundo, já ouviu em algum momento: quem quer fazer, dá um jeito, quem não quer, arranja desculpas. Então, são frases que você vai atraindo para o seu repertório e compondo a sua personalidade. E depois você vai ser lembrado por isso. Nossa, eu me lembro, né? Trabalhei com a Marina, ela sempre dizia isso. Quem quer fazer, dá um jeito, quem não quer, arranja desculpas. Então, encontrar o seu jeito, independentemente, né, se você vendeu 20 ou se você vendeu 8, manter a sua naturalidade, manter o sorriso no rosto. As pessoas não perceberem que você está no desespero de vender, porque tem gente desesperada e isso pode colocar todo o negócio a perder. Eu já tive um profissional trabalhando comigo e nas reuniões dava vontade de falar: espera ali um pouquinho, se acalma, porque a pessoa fica angustiada, né? E você fica naquela sensação: eu preciso vender, né? Era um parceiro nosso e a gente via aquele desespero de venda no olho. Não saía sorriso, né? Confia em mim, saía assim: eu preciso vender. E as pessoas se assustam: eu não quero nem ver, não volta mais aqui, obrigada, hein? E aí não tem retorno. Então, esse é o caminho. Você precisa persistir. Então, não existe aquele encantador, né? Eu encantei um dia, tudo bem, vendi 20, tchau. Todas as histórias de pessoas encantadoras e todos os exemplos que nós vamos trazer para vocês aqui, os exemplos que estão no livro Gestão de Encantamento, os exemplos que eu vou apresentar no curso da SPM, são exemplos longevos, duradouros, são exemplos de persistência. Você cria o seu campo, identifica, faz o seu autoconhecimento e a partir daí você vai num continuum. Você prossegue. Claro, ninguém está falando para você ser estático, eu vou ser idêntico. Conforme você sente a necessidade de adaptação, então você hoje vende só no olho no olho. Talvez no futuro próximo, além do olho no olho, você tenha franquias e não é Sim. só uma única pessoa, não é só você. Como você faz para expandir isso? Esse é o segredo. Então, como personalidades carismáticas expandiram seus modelos de negócios? Com este mesmo formato, você tem uma frase, você tem um jeito de ser, você tem uma conduta. Quantas vezes você entra num estabelecimento, tem vários exemplos até de companhias aéreas, em que a pessoa nem está mais aqui, o fundador nem está mais nesse plano astral conosco, mas você percebe elementos de legado que foram deixados e mantém o encantamento vivo. Parece um conto de fadas, né? A história, Sim. a sua história, inclusive... Ele está falando aqui, o Adriano está vendo, e está falando que ele está recebendo... Ele primeiro gostou que a gente realmente está respondendo. Falei, gente, vocês mandam o negócio, Pode mandar. Gente, pá, responde. Ele está recebendo muito feedback de que estão adorando. É isso. Eu acho que comércio tem a ver com o produto, que tem que ser bom também, que ajuda bem.
Ajuda bem. Ajuda bem, né? Mas eu acho que isso do atendimento, quer ver? A gente recebeu aqui. A Margarete Lisboa mandou um negócio. Margarete, concordo 900%. Foi um dos maiores sofrimentos da minha vida que eu passei isso. Aqui em Brasília, os comerciantes em geral deveriam ver esse vídeo. Deveriam. Você que mora em Brasília, compra esse livro e sai distribuindo no comércio inteiro. Porque, de modo geral, o atendimento ao público é muito ruim. Eu já tive essa experiência também. Tem certos estabelecimentos que parece que estamos fazendo favor de comprar isso. Verdade. Do lugar mais caros e chiques aos mais populares. Verdade absoluta. Quando eu mudei para Brasília, em 2008. Eu morei 2 anos lá, comprar mesmo coisa lá, acho que eu comprei assim, uma meia, que não era do dia a dia da casa. De raiva que eu tinha de entrar na loja e a pessoa, ela tinha prazer de te dizer que não tem o que você está procurando. Ela falava feliz que não tinha. É isso, sabe o que ruim. acontece? E isso quando vai ver você, quando te atende, o restaurante atende mal. O que fazer quando, assim, é da cultura local atender mal? Então, isso cria estigmas. Então, a Associação de Comerciantes de Brasília, fiquem atentos a isso, porque ninguém quer carregar esse slogan, né, de um atendimento que não é bom, de pessoas insatisfeitas. E você ouve por aí, estereotipa a cidade. As pessoas falam, em Brasília o atendimento não é bom. É claro que a cidade inteira não pode ser o exemplo, tem estabelecimentos que podem ser centros de excelência, mas esse exemplo acaba contaminando a imagem, um bom exemplo, na verdade, acaba perdendo o seu glamour porque ele se contamina pela imagem do todo. Então, tomem muito cuidado com isso. Ninguém quer um modelo inteiro de negócios com esse estigma. A cidade inteira, assim como cidades fazem o seu marketing, isso deveria ser levado em consideração no planejamento de negócios. E tem cidades que você fala, puxa, eu cheguei na cidade X, a cidade era simples, mas eu fui super bem recebido. Eu estou pensando aqui no Circuito das Águas, aqui em São Paulo. Puxa, eu fui, a pessoa da loja me atendeu, contou de onde veio o produto, falou, contou a história da família, porque estava no negócio. E muitas vezes você se encanta com a história e você fala, eu quero ajudar esse modelo, não esse ajudar assistencialista, mas eu quero fazer parte dessa história. Eu vou comprar investindo em vocês. Me encanta levar algo que tem uma história tão bonita. A gente se esquece disso, que a energia, as coisas têm energia. Sim. E às vezes aquilo está impregnado. Tive uma experiência recente numa loja que o produto veio com defeito, aí eu pedi para trocar, veio com defeito. É como o prato de restaurante que você pede, não é isso que eu pedi, vai para a cozinha e você fica com aquele receio. Ai, meu Deus, será vai cuspir que aconteceu alguma coisa no meu prato? Isso tudo gera insegurança e mais que a insegurança é pontual, você pode pagar a conta, mas você depois não volta e você deixa de recomendar. A gente vive muito hoje o marketing de recomendação ou referenciação. É muito mais poderoso o boca a boca, pessoas recomendando para pessoas, e também tem tratados e estudos sobre isso, que você olhar uma campanha, eu vi só uma peça publicitária, um folheto, mas alguém me disse, alguém que eu conheço, falou, não vai nesse restaurante, que esse restaurante é ótimo. Então o valor da recomendação, ele é altíssimo. Até tem esses sites que fazem sucesso com as recomendações. Eu olho, todo mundo olha a experiência do outro que teve lá, se estava bom, se não estava. Aqui tem uma outra pergunta que eu achei interessante, da Lily Beryl. Ela está escrevendo para a gente de lá da Inglaterra. Oi, Lili! Oi, tudo bom? Pessoal da Inglaterra, encantamento para vocês. E olha, essa pergunta é muito boa, porque ela quer uma dica prática. Como é que você trabalha com o coração quando você tem uma pressão terrível no trabalho com a meta que tem que atingir? Bater meta! Bater meta. Depende de como você lida com a meta. Então, a meta pode ser... Não tem aquele modelo ilustrativo que tem desenho animado, né? Que tem a fadinha aqui, o anjinho, a fadinha. Vou pegar a fadinha e tem o capetinha, né? Ou o lado positivo e aquele lado negativo. Bom,
no dia a dia todo mundo tem meta. A gente tem meta, a gente tem uma meta Claro. de tempo, a gente tem uma meta de conteúdo. Aqui, todo mundo no dia a dia tem metas. Se você trata a meta como um monstro, né? Se você trata a meta como algo que te causa medo, realmente isso vai atrapalhar, inclusive, a forma de você conquistar seus resultados. Então, olhe para a meta como um desafio pessoal, coloque todo o seu talento à prova nesse desafio e faça com que o ambiente seja encantador. Porque, às vezes, você tem uma meta, você está preparado, né? Você está preparada, você tem qualificação, você tem a garra para isso, mas você está num ambiente ai, meu Deus, acho que não vai dar, não deu, não. A gente não vai conseguir. As palavras têm uma força incrível. Então, se você falar, vamos tentar, e vamos em frente e ver o que acontece. É um processo psicológico, na forte. verdade. Sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando agora de um livro que eu li, chama Portrait of a Turkish Family. É um dos livros mais tradicionais da Turquia. Retrato de uma família turca, do Irfan Orga, acho que é um dos escritores mais famosos da Turquia. Ele conta a história das guerras pelas quais a família dele passou quando ele era criança, que ele ficou num orfanato. E aí tem um episódio que ele conta de quando, assim, acabou tudo, porque no meio da guerra você vai gastando o dinheiro que você tem, não sei o que. Quando acabou, que tinha que começar a vender as coisas de casa, a avó dele ensinou pra ele uma coisa. Ela tá, vocês imaginam, eles não tinham dinheiro pra comer, estavam deixando as crianças em orfanato porque não tinham o que dar pras crianças, e a avó falou: "Não, eu vou vender o que eu tenho de roupa, o que eu tenho de joia aqui pra trazer as crianças de volta". Ela punha a melhor roupa, as melhores joias, e ele falava assim que era inacreditável. Ela ia como se ela não precisasse vender. E aí o cara vendia. E aí ela disse pra ele: se eu aparecer lá mostrando que eu preciso, ele não vai me ajudar, porque isso é comércio não é assim. E ele aprendeu isso para a vida dele. E os turcos têm isso do comércio muito presente na cultura. Então ela ia para encantar os caras e ela efetivamente conseguiu um preço muito melhor do que o resto das pessoas, porque ela ela se arrumava toda no meio da guerra, ia lá, não, se é por isso então eu não vou vender, obrigada, não sei o quê, papapá. E tem um aspecto interessante, né, nessa questão da meta, que é o aspecto invisível. Tem coisas que você vê, puxa, eu posso distribuir objetos, né? Eu quero atingir minha meta, então eu tenho uma cota, eu tenho recurso, eu vou comprar livros de gestão de encantamento, eu vou distribuir para as pessoas, eu vou oferecer um extra bônus para quem vai colaborar para que a gente possa atingir essa meta. Esse pode ser um caminho, mas o caminho invisível é esse do gesto, da gentileza, dessas negociações propositivas em que lá na frente você já sabe onde você quer chegar. E você vai com uma segurança de que, bom, eu vou bem, porque é melhor chegar lá bem, atingir a meta bem, do que fazer tudo num processo tenso, rancoroso, pesado. Você pode até chegar lá, mas com que qualidade? A gente vive uma pressão diária, nessa pressão eu chamo de espiral incessante do sucesso. A mão até saiu da tela, porque você nunca vai chegar lá. É um sucesso que a mídia, inclusive, coloca, tem que ser mais isso, tem que ter mais daquilo. No fim do dia, a gente tem que ser feliz. Né? Encontrar a sua felicidade já é um grande salto para o autoencantamento. E a partir daí, comece a irradiar isso para as pessoas ao seu entorno. Então, que ótimo que tem uma meta, é muito bom. Né? A meta é um destino. Né? Alguém lançou uma seta e vamos em busca dessa conquista. É claro, desde que isso faça sentido para você, né? Se você está numa meta que é completamente esvaziada e isso gera tensão, porque tem muito disso. Nossa, eu estou fazendo uma meta num trabalho que não me interessa, eu não vejo sentido nisso. Então, não adianta você insistir num processo que não vai te trazer nenhuma gratificação. Quando isso traz a diferença, pode ser uma diferença em mais recursos para você, pode ser uma diferença num processo que vai mobilizar pessoas, oferecer benefícios para mais gente,
benefícios nesse sentido, né? Sempre tem que dar o peso das palavras antes que benefício vire um beneficiamento indevido, mas olhando este percurso, você consegue definir se essa meta faz sentido para você e, a partir daí, cuide dessa meta, ou trate dessa meta com o máximo de encantamento. Né? Olha, respeite a meta e vá com a meta atingir seus objetivos, ir em busca de seus sonhos. aqui tem o João Nogueira está falando uma coisa de como atingir as metas. Tem aqui 2 comentários. Primeiro, o João Nogueira acha que a industrialização do mercado fez com que as pessoas perdessem o tato. O atendimento, às vezes, se torna um incômodo. Ele prefere até loja que não tenha atendimento. E ele fala o seguinte, que ele vê empresas que gastam milhões em propaganda, eventos gigantescos de lançamento, propaganda na TV e não vende. Aí aparece um outro produto que virou um meme. Alguém fez um meme E vende. E ele vende. E aqui, quem que tá falando? Endireitando o Brasil, mandou um negócio muito bom. Pode a antipatia ser um diferencial? Porque eu já vi bares com donos mal-humorados tornarem-se famosos e as pessoas se divertiam com o dono, que virou quase paródia. Essa é uma forma de encantar. Ninguém está falando que para você ser encantador você tem que ser bonzinho, bobo, verdade. espasmaçado. O encanto tem elementos que atraem, né? Eu recentemente dizia até essa história, tem uma música que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, né? Das mariposas em volta da lâmpada. Do Adoniran. Do domingo... do Adoniran Barbosa, e que os Então, demônios até aqui, da garota também... que tem uma lâmpada aqui. Ó. Então, pensa que essa é a lâmpada e ao redor da lâmpada Tem as giram as mariposas. mariposas. Então, as mariposas ficam hipnotizadas. Falar de gestão de encantamento é falar disso. Então, você tem elementos de encanto quando, seja a pessoa é antipática, mas ela tem seu carisma, de alguma forma as pessoas vão, se divertem, ela transformou isso num modelo de negócios. Perfeito. Ela atraiu as pessoas, desde que não agrida as pessoas, e se agredisse ou se fosse tão radical assim, não teria nem clientela, as pessoas não iriam. E o bar deve ter alguma coisa também de ser bom, de servir, A comida apesar da deve ser pessoa... boa. E É por um vezes, conjunto, né? a pessoa cria esse jeito de ser. Assim como nos contos de fadas a gente encontra personagens, você cria um jeito de ser, mantém aquele jeito e isso vira ponto turístico, inclusive. Atrai muita gente, você vai nesse espaço. Né? Tem lugar. No Friends tinha um exemplo que era o paquistanês da sopa, que você tinha que se comportar, senão ele mandava todo mundo embora da fila. Só que a sopa do cara era imbatível, o povo ficava lá. E por que você vai? Porque tem um ritual, porque tem um processo. O ritual também encanta, o processo também encanta, assim como foi mencionado. O cara falou, um exemplo disso é o Bolsonaro. Mas a gente tem personalidade. Porque, por exemplo, no mundo político, como é que a pessoa vai encantar? Ou no mundo de advogados, como é que a pessoa vai encantar? O diferencial dele não vai ser o sorriso. O diferencial vai ser outra coisa. Nossa. Cada universo... Não, tem seu território e tem regras e códigos dentro de cada área. Até a pergunta que comentou, né? Sinto falta de tato nas empresas. Caros amigos, tem falta de tato, olfato, paladar, né? Tem falta de muitos sentidos. E não é o fato de simplesmente digitalizar. Eu prefiro um contato que não tenha ninguém, né? Eu prefiro um contato digital. Você pode encantar mesmo nesses processos. Ninguém diz que estamos fazendo aqui, na fala de gestão de encantamento, um retrocesso à era em que a tecnologia não contribuía a favor de mais eficiência, a favor de mais praticidade e, inclusive, de mais felicidade, né? Agora, como você utiliza essa tecnologia para que ela não seja algo totalmente frio, robotizado, distanciado e você crie aproximação. Encantar tem a ver com proximidade. Quanto mais a gente estuda as histórias, mais a gente vê que a pessoa, a empresa, né, quem encanta tem esse olhar atento e essa capacidade de interferir no entorno, atraindo atenção para a sua própria lâmpada pessoal ou corporativa. Você atrai, o encantador ele atrai e demonstra seus elementos de diferenciação. Se a gente pensar em lojas, né, uma loja tem determinadas características,
Algumas têm aroma, outras têm um jeito de atender, tem um uniforme especial, tem algumas falas, tem um jeito de disposição de produtos. Eu posso falar em loja, posso falar em supermercados também. Então, o supermercado tem todo um jeitinho de ser, o outro tem outro jeito de ser. Isso interfere no mix de produtos, do uniforme do atendente ao mix de produtos, a forma como é feito o pagamento, se você vai e faz a compra sozinho. Ou se você pode ter alguém te atendendo, e hoje o que está muito na moda, que é o conceito de um concierge, né? Alguém que te atenda, algo que tem em hotelaria. Você vai no hotel e fala, ai, tô perdido, não sei onde eu vou, não sei onde é meu quarto, preciso de uma ajuda, não tem toalha, eu quero passear num parque, onde tem um parque perto. Ter um concierge no seu negócio, seja ele físico ou virtual, isso não vai fazer diferença no modelo de atendimento do caixa. Porque se o caixa tiver um modelo de atendimento automático, que é mais rápido, que tem menos fila, você encontra outros espaços para dar o seu sorriso. E por vezes, o seu não é o sorriso o elemento de encanto. Pode ser uma piscada, pode ser, né, um toque com o seu objeto de encanto. Então, esses elementos precisam de muito estudo. Por exemplo, pode ser em algumas áreas que você tem trabalho técnico, pode ser a pessoa que vai lá e resolve. Tem várias áreas que você não acha quem resolve. Várias áreas. Concorda que essa pessoa gráfica, possa ser produção, pedreiro, filmagem, vídeo, áudio, captação de... Você não acha, não resolve, dá problema, falta, faz errado, faz fora de foco, não sei o quê. Você acha uma pessoa que resolve? Vira um ser mágico, acabou. Todo mundo recomenda. Acabaram. Porque você tem aquela tranquilidade de numa área que é famosa pelas pessoas. Por exemplo, se você achar um pedreiro que funciona, que não falta, reforma ninguém nem termina, a gente desiste, não é? Agora, isso que você está falando... olha aqui, o Gerson Moreira tem uma história interessante que ele vendia rosas em bares no Rio e em São Paulo nas madrugadas. E essa experiência dele ajuda ele hoje a vender os projetos dele como arquiteto. Acessar o seu passado também. E tem uma coisa interessante que eu acho que a Camille Pacheco falou assim, que ela é advogada e quando ela começou a atender, desde o estágio ela tentava entender as atitudes que geravam o problema daquele processo. E ela foi criticada por muitos que diziam que era ir além da função dela. Pegou um ótimo ponto. Tem aquela frase não tem um bonitinho, mais ordinário. Encantamento não tem nada a ver com ser com pasmaceira. Né? Encantamento tem nada a ver com patético, né? Tá encantado. O encantamento, ele é dinâmico. Você ativa um sistema e quando você começa a prestar atenção no entorno e você percebe detalhes e percebe que, bom, ninguém está olhando para isso, eu vou olhar, eu posso encantar. Você vai encantar por ver algo que está aí e que ninguém viu. E com isso, você entra em vantagem competitiva ou em vantagem estratégica, porque o fato é o mesmo para todos. Nós vamos pensar num dia a dia como ela esse, tá falando né? Aqui, olha... Essa característica que virou meu diferencial. Os clientes se sentem apoiados, seguros e orientados. Meu negócio é evitar os problemas. Eu tenho clientes fidelizados há anos. Exatamente isso. É isso. Aqui, ó, no livro tá. Encantar é conseguir perceber. É saber olhar. Que foi o que ela fez. Eles não deviam estar encontrando isso nos outros. Agora... A concorrência, aquela água de salsicha que todo mundo faz igual, vai chiar. Vai chiar. Ainda bem. Vai chiar. Pode se preparar. Quando chiar, aí é que você está no caminho correto. E aí, não é verdade? Repetindo os pontos, né? Quando a gente pensa em autenticidade, buscar personalidade, estar no momento em que você efetiva uma relação de troca, em que você vai atender alguém, em que você vai apresentar um projeto, quando você vai vender uma ideia... Isso faz toda a diferença e todas as histórias, e estamos realmente encantadas com as inúmeras histórias que a gente tem recebido. E esse processo de encantamento, ele é como eu vou chamar de um circuito, não é um curto-circuito, é um longo circuito, em que a gente vai viralizando o encanto. Quando você percebe que você fez uma ação que encantou o outro, você também se encanta. E você percebe, eu posso mais com a minha capacidade encantadora.
Você não comprou essa capacidade em lugar nenhum, ela não foi... você não recebeu, você desenvolveu. Então, essa sensação de força, essa sensação de capacidade, ela é espetacular. E as pessoas olham para isso e falam, bom, se ela consegue, acho que eu também consigo. Quais são as minhas características encantadoras? O mundo não fica melhor assim, em que a gente coloque em circulação o que todo mundo tem de melhor, em processos que são encantadores, ao invés daqueles processos que são desmotivadores, cansativos, enfadonhos, chatos. E aí qualquer projeto, qualquer meta passa a ser visto de uma forma distinta. Vamos lá, tem um desafio. Que bom, tem um desafio. Como vamos lidar com esse desafio? Lidar de forma encantadora é olhar e falar, isso não é um monstro, isso é algo que a gente, vamos tentar. Né? Vamos ver como, encantando em todo o processo, a gente consegue atingi-lo de forma mais rápida, mais prática, menos sofrida. Tem muita gente hoje que vende nas empresas a sofrência, né? Quanto mais a pessoa chora, quanto mais ela sofre, chibata, ai meu Deus, fiquei até que horas. Então, né, não é uma questão de, que palavra eu posso usar para não cometer nenhuma blasfêmia pública? Eu vou falar popô na cadeira, fica chique assim, ou em francês, derrière, no chaise. Não é quanto tempo você está sentado, né? Você bateu o cartão e quanto tempo... Mas qual é a sua capacidade de articulação e de encantar e de transformar aquele modelo do básico. Tem até uma frase bonita que diz, a diferença entre o ordinário e o extraordinário são 5 letras. Extra. E é o extra que encanta. Não é o básico. O que todo mundo faz, ok, todo mundo fez. Né? Se você conseguir se diferenciar aí no idêntico, é muito difícil. As pessoas já enxergam como o mínimo. E cada vez mais os padrões de excelência têm aumentado. Então, a expectativa aumenta. As pessoas querem mais, exigem mais. E usar esse fator do encanto, esse magnetismo do encanto, esse fator invisível, esse fator que você não compra, que você desenvolve, pode se transformar no seu atributo para ir além. Olha, e aqui eu quero dar uma dica em que eu acredito por razões religiosas, mas que eu acho que objetivamente é uma coisa que faz as pessoas se descobrirem, que é você se dedicar aos outros, pelo menos uma parte da sua vida. Então você procura uma igreja, se você frequenta a igreja, uma ONG perto da sua casa. Eu sempre fico pensando assim, quando eu tô numa dificuldade grande, que sabe aquelas que você tá atormentada? Perrengue aí eu falo total, assim, né? Deus me manda na minha vida alguém que tá sem nenhuma luz no caminho para eu ajudar. Porque quando você desvia o seu olho e olha para o outro, você também começa a se abrir para outras formas de resolver os seus problemas. E de ser uma pessoa melhor. Tem um videozinho que veio pelo LinkedIn, né? É aquela da animação, Bruno. Um videozinho que é uma animação que veio pelo LinkedIn. Na verdade, rodou em todas as redes. Né? Quando chega no LinkedIn, é que já passou por todos os canais. Então, possivelmente vocês já devam ter visto de alguma forma ou ouvido falar desse vídeo, mas vale rever. Vale rever. É muito legal. Vamos lá.
tá aí. Às vezes a pessoa que não está ajudando os outros e não tá vendo as coisas passarem, também não tá vendo as oportunidades dela, né? É um exercício. É uma luz que alumia outra. E por isso efetivar a troca, sair do seu mundinho, né? Ai, eu não encanto, tô aqui, não consigo emprego, né? A gente ouve muito isso, né? Ai, eu não consigo nada, o mundo não é pra mim, o que eu tenho, já ouvi todas as expressões, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ache o seu encanto, né? Ache o seu encanto, né? E todo mundo tem. Então é algo que você precisa descobrir, uns de um jeito, outros de outro. Não precisa olhar para aqueles exemplos, né? Aquela pessoa encanta as modelos, né? Puxa, ela é maravilhosa, não come nada, tem aquele corpo. O outro é trilharado, não faz nada, não trabalha, mas já tem todo aquele acervo de recursos. Seja você o próprio modelo. Então a autoconfiança faz toda a diferença. Até, né, se a gente analisar esse videozinho, videozinho não, na verdade é um videozão de inspiração, ele conta a história de alguém que está ali achando que só existe ele no mundo, só Sim. existe ele, até o momento em que alguém toca e fala, olha, puxa, você me ajudou, nem ele sabia que ele podia ajudar alguém. E aí você efetiva todo um circuito de transformação. Você se transforma e você vê sua capacidade. Isso é neuroquímico, isso é poderoso. Quando você percebe o seu poder de impactar as outras pessoas e o quão grande você pode ser na sua transformação. Seja em casa, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, né, no momento de lazer, no bar. Né, o seu poder de iluminar, quanto mais você distribui conhecimento, luz, energia positiva, informações, dicas, acessos, por vezes recursos, mais você ganha. Você ganha muito com isso. Né? E isso é saber encantar. Bom, falando em saber encantar, essa semana eu tive o privilégio, minha amiga Sheila, ela preside uma associação muito interessante que é a NAMAT, que é das pioneiras de Israel, que ajudam mulheres, crianças. Ela conseguiu trazer para a instituição dela, para fazer uma palestra, o Tal Ben-Shahar. Se vocês não conhecem, esse cara criou o curso que teve mais demanda na história da Universidade de Harvard, que é um curso sobre felicidade. A Sheila tem esse negócio do magnetismo pessoal porque ela é uma pessoa fantástica que você quer estar do lado e ela é executiva de finanças. Então, com esses contatos de executiva de finanças, a caridade dela, ela consegue trazer um monte de gente, um monte de coisa diferente. E as pessoas querem ajudar, por quê? Porque é uma experiência singular, a gente ter o privilégio de ver o Tal Ben-Shahar ao vivo, que é uma coisa que a gente nunca teria dinheiro para pagar. E ela traz ali, então foi uma noite muito legal, porque estava assim... as pessoas agradecendo, ai, muito obrigada por essa oportunidade. E ela, gente, mas o pessoal que está me ajudando. Mas você vira o protagonista, você encanta por quê? Porque você é o facilitador de um determinado processo. E aí eu trouxe um pedacinho da palestra dele, um pedaço pequeno, que eu acho que tem tudo a ver, para quando a gente está muito com o coração apertado e fala, puta, eu não estou conseguindo nem ajudar eu mesma, vou ajudar alguém, outra né? pessoa. Então vamos dar uma olhada. Anne Frank wrote in her diary when she was 14 years old, she wrote, "You can always give something, even if it is only kindness." Ele leu um pedaço do diário da Anne Frank, todo mundo sabe a história. É uma menina judia que foi perseguida pelos nazistas, ficou lá escondida e escreveu um diário com 11 anos de idade. E ela escreveu no diário que não importa a situação em que você esteja, você sempre consegue ajudar alguém. E é muito forte isso, vi de onde vem. Essa menina, ela morreu, mas este diário dela foi um legado que sabe Deus quantas milhares de pessoas botou de pé. Porque ela, uma criança, ali se escondendo de uma violência terrível,
escreveu um diário. Então, assim, são coisas que a pessoa faz porque ela acredita naquilo e ela não sabe como isso vai ajudar os outros depois. É isso de ter fidelidade com seus princípios, né? É isso, quando você faz um registro, o efeito encantador em sequência que isso tem é imensurável. Às vezes as pessoas ficam com medo, se pré-julgam e se limitam, deixando de colocar boas ideias, boas inspirações nos mais diversos segmentos, né? Eu acabo falando muito no âmbito do mundo dos negócios, que é o meu dia a dia, então eu falo de varejo, falo de experiências em sala de aula, porque eu dou aula, mas tem inúmeras áreas e a gente tem recebido contribuições e desde o lançamento do Gestão de Encantamento em oportunidades, cursos, palestras, fóruns, bate-papos, pessoas dos mais diversos segmentos que têm nos ensinado muito. Então essa troca não tem preço, né? A troca priceless. É uma troca em que a gente não está simplesmente oferecendo, toma, leve isso comprado e me devolva isso. Eu te dou um objeto, você me devolve em dinheiro. É um circuito novo que traz inspiração, que traz motivação, traz novos ares. Bom, a gente tem alguém que é um cara inspirador, não sei se vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, que fez, aliás, o prefácio do Gestão de Encantamento, que é o Léo Freiman, e que gravou um vídeo para você, né, Marina? Exatamente, ele gravou um vídeo para explicar de forma, vou chamar de forma bastante encantadora, o que acontece com a gente quando a gente entrega um pouco de nós para os outros. Que efeito é esse? Vamos ver? Quem recebe tem sorte, mas quem doa tem uma coisa ainda melhor: felicidade. Já reparou quando você cumprimenta alguém de coração? Quando você deixa alguém passar? Quando você ensina algo a alguém? Quando você pega aquele objeto, aquela roupa que você não usa mais, mas você lava, embrulha, entrega com carinho, com um sorriso no rosto, o que acontece dentro de você? Hoje a psicologia explica. A gente tem a secreção de uma substância chamada serotonina e a dopamina, 2 neurotransmissores da felicidade. Além disso, nosso cérebro também secreta a endorfina, que nos acalma. Isso porque nós precisamos uns dos outros e ao nos doarmos, olha que interessante, nós é que nos preenchemos. Eu, como psicólogo, percebo todos os dias como é gostoso quando um paciente chega precisando de uma atenção, de um abraço, de uma escuta, de uma inspiração. A gente termina a sessão, mas quem está mais rico, mais feliz, mais inteligente, mais pleno, muitas vezes sou eu. A pessoa sai bem, curada, mas eu que me senti útil. Quando eu dou uma aula, uma palestra animado, dando tudo de mim, as pessoas adoram, mas quando elas sorriem, quando elas aplaudem, quem é que ganha? Elas ganham, mas eu ganho muito também. Quando eu escrevo um livro, faço um vídeo como esse, eu já estou ganhando, porque eu estou pensando no poder que eu tenho de tocar você e com isso reverberar uma coisa tão importante chamada vida, que é o que nos une. Faz parte do meu projeto de vida distribuir e espalhar vida ao mundo. E você, o que tem feito para criar vida, luz e calor no seu mundo e no mundo de todos nós? Pense nisso, pratique isso. Lembre-se, quem doa tem inteligência, quem recebe tem sorte. Bom, eu vou aqui colocar um negócio que a Marina me convenceu a fazer, porque é o seguinte, como eu sou cristã, eu acredito que a mão direita não deve saber o que a esquerda fez, que quer dizer o quê? E eu acabei com toda a sua história de segredo. Porque assim, eu acredito que quando você faz caridade, você não conta. Isso é um princípio cristão, os cristãos seguem à risca, as pessoas que me conhecem nos projetos dos quais eu participo, elas sabem que eu participo e que eu nunca fiz publicidade de nada. Até que se bem que eu continuei não fazendo a publicidade. Aí eu raciocinei porque a Marina me pediu para gravar um vídeo para o dia de doar.
Na semana que vem, o vídeo tá aqui na internet. Eu vou colocar o link do Dia de Doar. Tá na minha história de doação, o meu vídeo. Eu não contei as histórias presentes, eu contei uma história passada de quando eu era criança, que foi a primeira vez que o meu pai me fez eu liderar uma coisa de mobilização, que era em prol da Casa Sol das crianças que estavam infectadas com vírus HIV. Naquela época, os pais morriam muito rápido. E essa casa foi colocada num bairro super legal de São Paulo e as pessoas não queriam a casa lá porque tinham medo que o esgoto infectasse a vizinhança. E já era cientificamente provado que não infectava porcaria nenhuma, mas era aquele pânico, uma doença que ninguém sabia o que era, AIDS, crianças aidéticas, era assim que falava, não sei o que. Já criava. Aí o meu pai falou que se uma criança que tinha os privilégios que eu tinha na época mobilizasse para doações e fosse lá entregar, isso tirava aquele peso que as pessoas tinham do olhar sobre aquelas crianças. E assim, a minha infância não foi nada fácil, foi uma infância horrorosa, aliás. Mas enfim, é verdade, Marina, é verdade, gente. Foi horrível, uma mistura de Oliver Twist com Datena, mas ali... Mas você cresceu aparentemente com um equilíbrio. Mas assim, nem a pessoa, não tem aqueles executivos que falam, eu posso dar tudo pro meu filho, menos uma infância pobre? Porque a infância pobre também ajuda você a crescer. Mas naquele momento que eu estava numa fase difícil da minha vida, não sei o que, eu era criança, eu percebi que a minha posição tinha como puxar alguém que estava numa posição que precisava de mim. E aí outra pessoa acabou me puxando também, porque o mundo é esse círculo. Então eu coloquei aqui minha história de doação, a gente está querendo juntar esses relatos e eu vou colocar aqui o link do Minha História de Doação, porque você pode subir um vídeo ou subir um texto com a sua história de doação também. Aqui tem um pessoal falando, olha, minha mãe arrecada a cesta básica todo final de ano e distribui aos garis da cidade. É uma tradição, todo ano ela faz isso. A reação deles é a nossa maior satisfação. Olha que legal. Esse é um exemplo, né? Para quem tem dúvida, será que eu encanto ou não encanto? Por onde eu começo isso? O gesto de se doar, como muito encantadoramente apresentou Léo Freiman, o gesto de doar é um excelente exercício. Porque você percebe que entregando um pouco de você, você encanta o outro. Encantando o outro, você transforma e se transforma também. E esse é um conceito que existe num movimento global chamado Dia de Doar. Aqui no Brasil é Dia de Doar, em vários países é o Giving Tuesday, já está em mais de 50 países, surgiu em 2012 nos Estados Unidos, numa organização chamada 92Y. E esse movimento foi ganhando uma força porque ele é encantador na sua simplicidade, então é uma campanha para estimular a campanha de doação, que acontece agora, então hoje é dia de ação de graças, né? É dia de ação de graças. Dia de ação de graças nos Estados Unidos, então na sequência de ação de graças, todo mundo sabe qual é o grande evento de varejo que tem amanhã, não precisamos nem fazer uma enquete. Então tem ação de graças, tem Black Friday, depois tem Cyber Monday e a ideia feliz dessa turma nos Estados Unidos foi criar um dia para doação, chamado Giving Tuesday, terça-feira da doação. Aqui no Brasil, em alguns países latinos, até ficou um dia para dar, mas aqui acho que não seria. Promoveria outro tipo de instituição, né? Então ficou Dia de Doar. E o Dia de Doar, ele está crescendo pelo país inteiro, acompanhando hoje as notícias. Então tá lá no Rio Grande do Norte, tá lá no Rio Grande do Sul, tá no Centro-Oeste. É uma campanha contagiante. O processo dessa campanha é desenvolver uma base. Essa base está disponível no site diadedoar.org. Eu tô colocando aqui, ó. O link tá aqui. Tudo que vocês precisarem está nesse link, diadedoar.org.br. É um link, vou chamar de link encantador, porque lá as peças de comunicação, filminho,
música, partitura, material para postar, para você fazer sua própria campanha de Dia de Doar. Se você é uma organização da sociedade civil, se você tem uma organização ONG, né, OSC, uma organização da sociedade civil, você pode promover alguma ação de captação de recursos. Se você tem tempo, você pode doar tempo. Então, a gente mobiliza tanto as organizações quanto os indivíduos e as empresas nesse formato de campanha. E é espetacular. E a campanha dá certo porque ela é uma campanha encantadora. Ela é uma campanha encantadora. Vamos ver? Vocês vão ver por que ela é encantadora. É o último videozinho que a gente vai ver hoje, que a gente já está encaminhando para o fim. Essas mensagens que vocês estão mandando não estão esquecidas, tá? Que nós vamos usar na semana que vem. Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. 27 de novembro é Dia de Doar. Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. 27 de novembro. Quem tem coração doa. Quem doa, transforma. Bom, espero que vocês participem. Isso está dentro do que a gente está falando de gestão de encantamento. Se você está aí buscando qual é o seu encantamento, se você de repente está numa situação de angústia, essa coisa que tem que bater meta, ou está procurando emprego, eu te dou essa dica. Faz uma coisa no dia de doar. É dia 27. Dia 27, terça-feira agora, dá tempo. Dá tempo, porque quem sabe não é aí que você vai descobrir, quem sabe não, é sempre aí que você descobre aquele clique sobre quem você é de verdade, de repente o que está faltando em você, o que está sobrando em você, para você poder ir adiante com a sua vida, você descobrir aí o seu encantamento. E é nessa troca, quando a gente oferece o que a gente tem de melhor, pode ser tudo, né? Eu posso oferecer roupas, meu tempo, conhecimento, alguma habilidade específica, dinheiro. Quando você oferece algo para alguém, muitas vezes nesse processo você se conhece, porque a reação do outro vai te dizer quem você é. Nossa, o seu abraço fez a transformação no meu dia. E ouvir isso é encantador. Então, tá aí o desafio para vocês. Queremos ouvir as histórias de Dia de Doar. Podem escrever história em minhahistoriadedoação.org.br, que vai ser espetacular. A gente tem uma meta de chegar a 100 histórias, né? E vamos ver se conseguimos com o apoio de todos vocês. Dá para conseguir muito mais, né? Acho que o Brasil tem mais que 100 histórias de doação. Vamos lembrar que cada história descrita ajuda a inspirar outras pessoas, a encantar outras pessoas a fazer seu gesto. Assim como na animação, puxa, eu não sabia que se alguém tocasse em mim e visse, eu me desse essa devolutiva, obrigada, né? Você salvou minha vida, obrigada, você me ensinou a ler. Obrigada, eu não tinha nada e agora eu tenho alguma coisa, porque você me disponibilizou. Esse é um circuito de encantamento que depois você não vai mais querer parar de fazer. Bom, a gente vai eu vou ainda ver como é que a gente faz o negócio do Clube do Livro, mas eu quero começar com o Gestão de Encantamento, aliás, porque eu já li, então já estou na frente de todo mundo. Isso mesmo, prioridade para o encantamento. Sem encantamento não tem mais nada. Tem gente aqui que já comprou para a esposa, já deu de presente, enfim. Agora eu quero terminar o programa com um presente que a gente ganhou, do Gerson Moreira, que mandou a frase perfeita, uma frase do livro Perseguidos. Quer me agradecer? Quando tiver condições, faça a outro que eu fiz por você. Uhul! Yes! Muito bom! Muito bom. Enfim, nós vamos voltar aqui. São 4 lives do projeto Gestão de Encantamento. A gente vai voltar aqui na quinta-feira que vem, 11 horas da manhã. Tive uma ideia aqui que você estava pensando. Vou baixar o MP3, vou subir em formato podcast. Boa! Ótimo! O 1 e o 2, vocês recomendem. Para quem está na academia, quem está não sei o quê, vou subir em formato podcast para vocês ouvirem. Depois eu coloco os links. E, enfim, quero agradecer muito as contribuições de vocês todos, porque hoje o programa foi feito em conjunto com vocês. Vocês foram a produção. Valeu! Beijo, até semana que vem. Espetacular! Vou até fazer o gesto de encantamento, que é este. Encantada.
Enchanté. Enchanté. Valeu, Continuem gente. colaborando, está espetacular. Tchau, até semana que vem. Tchau, até.